Meus amados irmãos, Deus colocou no meu coração durante a semana uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que me chamou a atenção para nós refletirmos no Salmo de número 121. Então eu gastei algumas horas de estudo refletindo no Salmo 121 para ontem eu perceber, ao refletir sobre o Salmo, me veio algumas lembranças. E eu percebi que, exatamente no dia 18 de outubro do ano passado, eu apresentei aqui para a igreja uma reflexão no Salmo 121 também. Agora, o que me fez continuar com a ideia de nós refletirmos hoje no Salmo 121, mesmo passado apenas um ano da última reflexão, foi ao perceber o que Deus tinha colocado no meu coração este ano e perceber que Deus tinha colocado um foco diferente, um contexto diferente. O contexto do ano passado é de nós andarmos cabisbaixos, o foco foi no socorro. E hoje eu quero refletir com você com foco na proteção. Durante a semana, em algumas devocionais que eu fiz, nosso segundo pilar, devocional diária, fiz com alguns irmãos. Nós lemos esse salmo. E Deus foi confirmando no meu coração algumas ideias e reflexões que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Leiam comigo, vocês leem o texto que está em preto. Eu lerei o texto que está branco. Leiam vocês o texto que está branco, que eu acho que está mais legível. Vamos lá, comecem vocês o salmo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Feche seus olhos agora e faça uma oração clamando para que Deus fale ao seu coração. Eu não vou orar. Agora, ore você pela minha vida como pregador e pela sua vida como discípulo de Jesus e como aquele que vai ouvir a palavra agora. Obrigado a Deus, porque a tua palavra nos transforma. E é isso que nós queremos agora. Com humildade te rogamos, transforme as nossas vidas por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós não sabemos quem é o autor deste salmo, mas a bem verdade é que isso não importa muito quando nós temos acesso ao conteúdo deste salmo. O que você precisa entender, e você já percebeu isso ao lermos o salmo, é que nós estamos diante de um salmo de encorajamento. E por que Deus colocou no meu coração nós refletirmos a respeito desse encorajamento que vem do Senhor nas nossas vidas? Algumas listas no WhatsApp da igreja, como a lista das mulheres, nós temos refletido sobre situações de algumas vidas, de algumas famílias. Pessoas próximas de nós, pessoas da nossa igreja, pessoas distantes mas nem tanto. Temos orado, por exemplo, por um milagre na vida de uma mulher que chama Renata, com uma doença grave na cabeça em São José dos Campos, uma irmã batista. Oramos por muitas semanas pela vida do Nicolas. E agora oramos pelos seus pais, Sauro e Dani, já que o Nicolas não precisa de oração, está com o Senhor.
Levamos um susto essa semana, né, Falcão? Né, Andréia? A vida do Serginho, graças a Deus, ele está bem. Eu sei de pessoas que vivem com problema de desemprego nos últimos meses, alguns aqui nos últimos anos, e Deus respondeu a essa oração nas últimas semanas, outros Deus ainda não respondeu. Muitos de nós que somos empresários, para não dizer todos que são empresários, estão passando por extremas dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades econômicas que refletem no nosso bom humor, que refletem na nossa satisfação na vida. Não estamos falando de riqueza, mas estamos falando de atender às nossas necessidades mais básicas. Pessoas que sofrem, que estão com problemas nessa área. Pessoas com problemas na família. Eu ouço vocês a semana toda. E problemas entre irmãos de sangue, problemas de relacionamento entre pais e filhos, problemas de relacionamento dos mais diversos. Pessoas que já tentaram de tudo e estão quase que desistindo desses relacionamentos. Vivemos problemas de insegurança. Temos muitos profissionais na nossa igreja que trabalham e servem na área de segurança da nossa cidade. E nós temos visto uma Santa Bárbara do Oeste, infelizmente, cada vez mais sobre a influência de situações violentas. Alguém postou na lista essa semana um homem que foi baleado, que estava em estado grave até. Perceba como situações de encorajamento nós precisamos o tempo todo. E o que o salmista escreve neste salmo, ele escreve para aqueles que são discípulos de Jesus. Só faz sentido. Ele escreve para aqueles que são verdadeiramente crentes. Agora, se você não é discípulo, essas palavras do salmo podem te ajudar a conhecer um pouco mais a nossa fé, a conhecer um pouco mais este Deus que nós adoramos, que nós acabamos de cantar, que nós acabamos de exaltar. Este salmo, ele nos apresenta um encorajamento duplo, está aí na tela. Por um lado, ele nos traz coragem para que nós, os discípulos, para os discípulos confiarem em seu Senhor. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, para nos ensinar a recorrermos à proteção dele, à proteção do Senhor. Parece confuso, né? Parece uma coisa estar relacionada com a outra, mas eu quero que você perceba o seguinte, e nossas vidas mostram isso. É possível nós confiarmos no Senhor, mas nos momentos que mais necessitamos, nos momentos que mais estamos com problemas, nós não recorremos à sua proteção. Nós buscamos outras soluções. Por isso que o Salmo nos fala para confiarmos em Deus e a recorrermos nesse Deus buscando proteção. Porque não adianta você confiar e quando você mais precisa, você não depositar nele a sua esperança. Como não adianta você depositar nele a sua esperança se você não confiar verdadeiramente. Ou seja, quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, nós estamos como que olhando para os montes. Às vezes olhando com os nossos próprios olhos e os montes estão bem distantes. Às vezes procurando com um binóculo de alta definição, de alto grau. Procurando os detalhes nos montes, aonde nós vamos encontrar soluções para as nossas vidas. Os montes que o salmista nos apresenta aqui, representa exatamente todas as outras opções que aparecem diante de nós como soluções para os nossos problemas. Eu quero que você entre na mente do salmista. Monte simboliza tudo que é grande, tudo que é excelente no mundo. Isso é olhar para os montes. Agora,
seja a coisa mais excelente, seja a coisa mais grandiosa que há no mundo, ela se torna fútil quando comparadas a Deus. Este é o ponto do salmista. É isso que Deus quer trazer como encorajamento para a minha vida, para a sua vida nesta manhã. O que é curioso é que muitas dessas opções se apresentam diante de nós, mas são opções totalmente contrárias ao comportamento que Deus espera dos seus discípulos. Mas porque são opções, a gente fica olhando para elas e nós ficamos tentados por elas. E ainda que envolva um deslize, um tropeço da nossa comunhão com Deus, nós estamos olhando para elas e não estamos olhando para Deus. E acabamos seguindo elas, achando que enfim encontraremos a paz e a solução para os nossos problemas. Nós preferimos enxergar os montes do que enxergar o Criador dos montes. Assim, nós acabamos confiando mais nos nossos recursos financeiros do que no Criador do dinheiro e de tudo que o dinheiro proporciona. Nós confiamos mais em médicos, nós confiamos mais na medicina do que em Deus. Nós confiamos mais nos nossos empregos do que em Deus. Nós confiamos mais em profissionais do que em discípulos. Eu estou com um problema na minha vida. Eu preciso de um profissional, seja da área da psicologia, da psiquiatria, seja na área médica, seja na área do direito. Não, eu preciso ouvir a opinião de um profissional. Nós olhamos mais para os montes do que para o Criador dos montes. E eu não estou comparando a pastores. Do tipo, nós olhamos para psicólogos, médicos e não para os pastores. Eu estou falando do discípulo. Porque eu prefiro ouvir um arquiteto, um médico, um psicólogo que é discípulo do que um que não é, ainda que o que não seja, seja um profissional. Porque eu sei que estes profissionais não estarão olhando, os que são discípulos, somente para os montes, mas estarão olhando para o Criador. Por isso que o salmista ele nos traz um alerta. Este salmo é um salmo de alerta, é um encorajamento. Nesse tom, prestem atenção. Qualquer direção que nós volvermos ou movermos os nossos olhos, nós não vamos encontrar salvação. Não há outra fonte de salvação para as nossas vidas. Eu estou falando da salvação espiritual em Cristo Jesus, mas eu estou falando da salvação também desses problemas. Eu estou com uma doença, eu preciso de uma salvação. Eu estou à beira da morte, eu preciso de uma salvação. Eu estou morrendo financeiramente, eu preciso de uma salvação. Como se não bastasse isso, o Salmo nos alerta que nós nos esquecemos do cuidado paternal que Deus tem conosco. É isso mesmo. O Deus grandioso, o Deus criador do universo, Ele nos oferece um relacionamento pessoal, como um pai. O salmista ele vai trazer a ideia de proteção particular. Ele é o criador do universo, está aí na tela para você. Meu socorro vem do Senhor. Quem é esse Senhor? Aquele que fez? Leiam. Não faz sentido eu confiar em coisas criadas, quando eu posso confiar no Criador de todas as coisas. Agora, é muito curioso, porque a imagem que a Bíblia nos oferece, neste texto e em outros textos, é mais do que um guarda-costas. Eu sei, a mulherada, quando eu falo guarda-costas, já pensa logo no Kevin Costner. Né? A mulherada de 30 ou mais anos aí. Bonito aquele filme. Eu gosto de filmes românticos também.
Mas não é isso que Deus nos oferece. Deus nos oferece um relacionamento de proteção, mas proteção como um pai. Porque um guarda-costas é um profissional que é pago para proteger. Deus não. Um pai ama o seu filho, não cobra para proteger o seu filho, e ele não espera o seu filho pedir ajuda. Porque ele ama, ele automaticamente protege o seu filho. E entenda uma coisa, gente. Ser pai, e agora eu posso falar com autoridade sobre isso. Alguns anos atrás eu não podia. Significa você o tempo todo estar de olho. E quanto mais imaturo, quanto mais infantil, mais o pai está de olho. Porque ele sabe que pela imaturidade do seu filhinho, pela inexperiência do seu filhinho, ele pode errar, ele pode se machucar, e esse machucado pode ser fatal. Por isso, Gabi e eu ficamos, ou tentamos, ficar 24 horas por dia quase de olho no Benjamin. Essa semana aconteceu algo interessante. Tem um degrau bem alto que separa a nossa sala de jantar da sala de estar. E todas as vezes que ele chegava à beira daquele degrau, então ele chegava de frente gatinhando, ele virava o bumbum e descia de costas, como deve ser feito. Ele desce a escada assim também, de costas, com cuidado, a gente olhando, né? Lógico. Aconteceu que a gente já tinha visto que ele aprendeu isso, e ficamos tranquilos, não estávamos mais preocupados com aquele degrau. Aí eu estava na sala de estar, a Gabi estava na cozinha, eu estava trabalhando lá na sala, meu escritório está lá provisoriamente, e aí ele ouviu que eu estava lá e ele foi, gatinhando. E ao invés de virar o bumbum e descer de costas, ele resolveu ir de frente. E obviamente você sabe o que aconteceu, bateu o queixo no chão. Perceba, quanto mais imaturo, quanto mais infantil, mais um pai que ama vai estar o tempo todo de olhos, com os olhos voltados para os seus filhinhos, ainda que os seus filhinhos fiquem olhando para os montes. Ainda que os seus filhinhos digam, não, eu vou conseguir, papai, eu vou conseguir. Você não vai conseguir não, vem cá que eu te protejo. Desde que isso aconteceu, toda vez que ele chega perto do degrau, antes a gente ficava tranquilo, nós não ficamos mais tranquilos. A gente já chega junto, já fala com ele, já orienta. Não é a vida inteira ficar pegando ele para descer no degrau, mas é orientar, olha, para descer o degrau tem que ser assim. E um dia ele vai aprender. Nosso relacionamento com Deus é exatamente da mesma forma. Agora perceba, meus amados irmãos, que o verso primeiro começa com o verbo levanto, o que significa que tem um pronome aí escondido, oculto. Ó, lembrei das minhas aulas de português agora. Na língua inglesa, cadê o Rick? Na língua inglesa, o norte-americano, o inglês, ele é obrigado sempre a colocar, sempre aparece o why, né? Não vai aparecer um verbo sem um why antes. Então, aqui ele diz, levanta os meus olhos para os montes. Quem está escrevendo, mesmo sem sabermos quem é o autor, certamente é um discípulo, é um servo do Senhor. E tem um pronome oculto aí, ele está falando, eu levanto os meus olhos para os montes. Sabe o que eu quero dizer para você? Ele está se colocando no papel de um homem sem fé. Mas nós sabemos, porque nós conhecemos o Salmo até o final, que na verdade, isso é até curioso, a perspectiva que ele começa o Salmo é a perspectiva de um homem sem fé. Mas nós sabemos que ele é um homem de fé. Joia, o que isso significa? Por que ele começou o Salmo assim? Isso significa que, embora o discípulo saiba que ele pode voltar os seus olhos constantemente para Deus, embora o discípulo saiba que é Deus quem o protege como um pai, nós aprendemos que é comum. Vou repetir,
É comum nós insistirmos em voltarmos os nossos olhos não para Deus, mas para os montes. Olhar para os montes traz também uma ideia de um olhar vago. Imagina, você andando no centro. É que aqui na nossa região tem muito planalto, né? Mas se você está numa região que você está vendo uma montanha assim, e aí a pessoa está no centro da cidade, banco de um lado, lanchonete do outro, ônibus, e a pessoa anda olhando para os montes. Traz essa ideia. Um olhar sem esperança. E em montes, a palavra está no plural. Olha para um lado, vê um monte. Olha para o outro lado, vê outro monte. A pessoa não tem esperança. A pessoa anda sem rumo. A pessoa anda sem encontrar respostas. Você já se sentiu assim em sua vida? Já houve algum momento que você saiu de casa, foi dar uma caminhada, você no carro é perigoso, ficar olhando para os montes. De bicicleta, você chateado com a sua esposa, com seu marido, com o seu chefe, com alguma situação na igreja, com alguma situação na sua família. E você sai. E você faz perguntas do tipo, por que a vida é assim? Eu investi anos na minha vida numa faculdade. Eu estou trabalhando já há tantos anos nessa empresa. E agora do dia para a noite me mandam embora. Eu confiava nesse monte. E agora, qual outro monte que eu vou confiar? João Calvino, nos diz algo muito interessante a respeito disso, quando ele faz a análise desse salmo. Ele diz, os pensamentos dos piedosos nunca estão suficientemente fixos na palavra de Deus. Ele está falando dos piedosos. Nunca estão suficientemente fixos na palavra de Deus. Assim, eles vacilam no primeiro impulso e miram alguns encantos. Nós vacilamos. Nós somos pecadores. Nós pisamos na bola. E, gente, isso ocorre especialmente quando nós estamos com problemas. Você está com problema, você esquece de Deus. O primeiro impulso é esse. Esquece de Deus e fica olhando outros encantos, outras soluções. O discípulo de Jesus, ele prova ser discípulo no momento de dor, não no momento que vai tudo bem na vida. É o oposto do que diz a chamada teologia da prosperidade, que você liga a televisão e escuta. Não, liga a rádio e escuta. Não é quando tudo vai bem que eu sou um discípulozão. É quando tudo vai mal que eu provo ser discípulo, que eu não volto meus olhos para outras coisas, senão para o Deus que eu confio, que eu espero. Quando nós estamos inquietos, quando nós estamos desconfortáveis, quando nós estamos sofrendo, é que nós somos mais tentados para voltar os nossos olhos para as coisas terrenas. As coisas ao nosso redor, os montes. Por isso que Jesus fala, em outra passagem, não acumulem para vocês tesouros na terra. A gente sempre associa isso com dinheiro, né? Mas Jesus não está falando só de dinheiro. Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas aí ele diz o caminho certo. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Semana passada ou retrasada eu terminei de assistir a segunda temporada daquela série Narcos, que conta a história de Pablo Escobar, o narcotraficante colombiano. E é muito curioso, num dos últimos capítulos, eu não vou contar em detalhes, mas essa história você vai ficar sabendo, se não tampe o ouvido aí. Ele já está perdido, ele já está fugindo dos seus inimigos, fugindo da polícia. E como todo bom traficante, ele tem dinheiro espalhado pela Colômbia. E um dos locais ele plantou um caixote com dinheiro em frente a uma árvore. Aí ele procura um dos seus sicários, o único que estava vivo naquele momento. Ele fala,
aqui está um mapa, você vai até aquela fazenda, você vai encontrar uma árvore, tantos metros depois, essa história é real, tá? Tantos metros depois da árvore, você vai cavucar, você vai achar um baú, você traz para cá o dinheiro para a gente fugir de onde nós estamos. Ele estava na fazenda do pai dele. E aí o sicário vai lá, cava, acha o baú, mas quando ele abre o baú, o dinheiro está apodrecido. E aí ele vai cometer alguns crimes para conseguir algum dinheiro. E ele volta para o Pablo Escobar e ele fala, olha aqui patrão, né, chefe. Olha aqui, ó, eu consegui. A gente teve um problema lá com a caixa que o senhor mandou eu pegar. Mas eu consegui $6.000. Aí o Pablo Escobar, né, representado pelo Wagner Moura, ele olha para a cara dele e fala, você sabe quanto tinha naquela caixa? É isso aqui que sobrou? Aí ele pega assim o dinheiro esfarelando, né, apodrecido. Ele falou, não, patrão. Fala, tinha $500.000. Ajuntem tesouros nos céus. Que ainda que você não seja um narcotraficante, essa mesma história pode acontecer na sua vida. Se o teu foco ficar nos montes, nas coisas terrenas. Pela graça de Deus, isso ocorre na nossa mente. Nós ficamos olhando para os montes, mas em algum momento, nossa mente percebe o caminho que nós estamos seguindo. E então ela nos leva de volta a olhar para o Senhor. Já parou para pensar? Reflita comigo. Você que já é discípulo de Jesus há algum tempo. Não sei com você, mas eu vejo na vida de muitas pessoas, quanto mais problemas nós temos na vida, mais nós nos conectamos a Deus. Quanto menos problemas nós temos na vida, mais nós ficamos olhando para os montes. Quer ver? Para pensar nesses 3 anos que eu estou aqui na igreja, quase 3 anos. Quantas vezes você me procurou o Sandro, algum presbítero, para um aconselhamento, para um momento de oração? Tá, pensou? Agora, lembra do contexto que você fez isso. E lembra como que provavelmente naquelas semanas que você passava por grandes problemas, que você buscou ajuda com outros irmãos. Foram momentos que apesar dos problemas você parecia estar mais íntimo, mais íntima de Deus. E aí Deus respondeu às orações, os seus problemas se passaram. E você voltou os seus olhos para os montes. Nós ficamos olhando para os montes, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Isso diz muito da nossa existência. Nós ficamos olhando para os montes até o dia que os problemas chegam. E aí quando os problemas chegam, a gente continua olhando para os montes, porque é o que nós estamos acostumados a fazer. Só que a gente olha para os montes e nós não vemos esperança de socorro. E aí a gente fala assim, eu investi minha vida inteira nesses montes. E agora eu percebi que eles não podem fazer nada para me salvar da minha situação atual. Eu estou enfermo e os montes não podem fazer nada pela minha enfermidade. Um câncer muito maligno, por exemplo. Eu estou enlutado ou eu mesmo estou à beira da morte. E os montes não podem fazer nada por mim. Eu estou numa ruína financeira. Elevo os meus olhos para os meus montes. E de onde me virá o socorro? Aí eu descubro que não vai vir. Uma ruína familiar. Eu olho para o monte do livro de autoajuda. Eu olho para o monte da entrevista bacana que eu vi. Eu olho para o monte do meu amigo, vizinho, colega de trabalho, que me deu um conselho. Mas a minha família continua arruinada. Porque o meu socorro só pode vir do Senhor, que é o Criador dos céus, da terra
dos montes. Ele criou a família. Ele te sustém financeiramente. Ele te dá saúde física. Ele pode te livrar da morte. Os montes não. O salmista quer dizer que qualquer esperança que nutrirmos sem Deus será uma esperança fútil. Será uma esperança ilusória. Tem vários filmes que retratam isso. Dos que eu mais gosto, Um Homem de Família, com Nicolas Cage. A pessoa tira o seu foco do essencial da vida. E se perde. O próprio Jesus fala isso, olha aí que vai aparecer. Então Jesus lhe disse, não era esse texto. Qual é o texto que vem na sequência? É o que a gente está olhando? Tá, eu vou só citar aqui. Talvez eu tenha alterado os slides. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma pergunta que Jesus faz. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, sabe uma coisa complicada que acontece quando a gente coloca os nossos focos no monte? Daqui a pouco eu falo desse texto aí de Tomé. Quando a gente fica olhando para os montes, sempre dá a impressão de que há muito o que ser feito. Então eu estou com um problema. E aí eu acho que a solução significa eu me engajar, significa eu fazer um novo curso, significa eu montar uma empresa. Não que isso tudo seja ruim, de repente essa é a solução. Mas às vezes eu fico olhando para o monte, e o monte me diz isso. E sempre a solução está distante de mim. E sempre depende de eu fazer alguma coisa. Eu tenho que buscar o monte, eu tenho que fazer. Envolve um mérito, envolve um grande trabalho. Mas o salmista está escrevendo para discípulos, para servos, e ele está falando, gente, para com isso. Você não tem que subir escada de joelho, você não tem que ir até o Tibete. Você não tem que mudar a sua área profissional. Você não é um mau profissional como você pensa. Você só tem que confiar em mim. Porque para nós chegarmos no monte, há grandes distâncias a serem percorridas. Às vezes, caminhos tortuosos. E às vezes a gente busca o monte, porque no monte está a cura dos nossos problemas. Quando a solução é muito mais simples. A solução está à sua direita. Basta olhar e confiar no Criador, no protetor da sua vida. Uma coisa precisa ficar muito clara aqui para nós. O salmista não está falando de outras pessoas, o salmista está falando dele. Nós estamos falando de nós que somos discípulos. O salmista está falando de uma experiência pessoal, ou seja, o que eu estou tratando nessa manhã é uma enfermidade que está sobre todos os seres humanos, discípulos e não discípulos. Todos nós temos a tendência de olhar para os montes ao invés de olhar para Deus. Agora, por que isso acontece? Por quê? Vamos ser sinceros, gente. Vamos abrir nosso coração. Por que que nós agimos assim? Deixa eu te ajudar. Talvez porque os montes nos parecem muito mais reais do que Deus. Os montes estão ali. Embora eles estejam distantes, eu posso chegar até eles. Eu posso conquistar, né, como as pessoas que sobem o Everest. Eu conquistei o Everest. Eu posso conquistar. Os montes são belos. Os montes são desafiantes. Os montes fascinam. Os montes estão literalmente diante dos nossos olhos.
parece mais simples olhar para os montes do que olhar para Deus. Temos que ser sinceros. Olhar para Deus é muito mais difícil, porque envolve uma coisinha que chama fé. É nesse contexto que esse texto que está na tela se encaixa. Jesus vira para Tomé e fala: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, Jesus não está dando uma bronca em Tomé. Eu não leio assim esse texto. Jesus está sendo amoroso. Jesus está reconhecendo que é mais difícil, sim. Falando: olha, você me viu e você creu. Isso é fácil. Difícil é não ver as minhas mãos furadas pelos pregos. E ainda assim crer. Porque Tomé viu com os olhos físicos. Nós somos chamados para ver com os olhos espirituais. Mas nós somos chamados para isso. É muito mais difícil, mas nós somos chamados. O que eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo, nós somos inconstantes. Nós ficamos com medo, nós voltamos nossos olhos para todas as direções. E quando nós fazemos isso, nós nos perdemos. Então a fé que nós temos em Cristo nos atrai novamente o olhar para a cruz de Cristo. Nos desvia dos caminhos errados, dos nossos desvios. E nos dirige exclusivamente para Deus. É essa a diferença de ser discípulo e de não ser discípulo. Em algum momento, enquanto a maioria das pessoas são enganadas, são induzidas facilmente por Satanás, são enfeitiçadas pelos encantos de Satanás, e algumas pessoas nunca saem dessa situação. Aqueles que são discípulos são chamados por Deus, são protegidos. Deus corrige a nossa natureza, a nossa inclinação natural para o mal, porque nos ama. Ele não vai permitir que você persevere olhando para os montes, seguindo os montes. Percebam, a ação primária é de Deus, não é nossa. Ele faz isso por amor. Que vontade de te chacoalhar e falar: é por amor que ele faz isso. Acorda! Para de olhar para os montes. Confie em Deus. Precisamos entender que somos discípulos. Isso significa que ainda que os melhores auxílios do mundo, se eles forem oferecidos para vocês, não são nesses auxílios que você deve buscar segurança. Porque a sua fonte de segurança está somente em Deus. Não é um emprego melhor, não é um casamento dos sonhos, não é a saúde perfeita. É Deus. É Deus. Alguns seres humanos, em algum momento da sua história, cansam de olhar para os montes, porque ficar olhando para os montes cansa. E aí, eles acabam descobrindo por experiência própria que não há nada mais seguro senão o Criador do universo. E aí inicia uma transformação na vida dessa pessoa. E transformação que você que é discípulo já passou. E você é aperfeiçoado a cada dia. Que faz você perguntar: no que eu confio? Em Deus? Ou nas outras opções que eu tenho diante de mim? Eu confio no Deus que sustenta o universo no palmo da sua mão, no Deus que governa todas as coisas? Ou nas outras opções? Por isso que o texto diz que Ele não permitirá que você tropece. Este salmo, irmãos, é para nos lembrar que todas as vantagens que os homens costumam desejar, que os homens costumam esperar do mundo,
na verdade, só podem ser encontradas em Deus. Você quer ter uma vantagem financeira na sua vida sobre outras pessoas? Não é esse o caminho, mas até se for esse o desejo, você vai encontrar em Deus. Tudo que é oferecido de bom para você, só é pleno em Deus, porque Ele é bondade. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Agora, entenda o seguinte, saber disso não é tudo. Você precisa também saber que Ele te ama. Ele nos promete proteção. Não porque Ele é obrigado a isso. Deus não é obrigado a nos proteger. Mas porque Ele se afeiçoou a nós. Porque Ele nos ama. Deus é apaixonado por você. Estou usando a palavra paixão, não como um diminutivo de amor, mas como de uma fixação. Deus é doido por você, na linguagem de hoje. Ele te ama. E você pisa na bola e Ele continua te amando. Só quem é apaixonado age assim. Perdoa fácil. Deus perdoa fácil. Mas a gente esquece disso. Deus deseja, meus amados irmãos, nos afastar dos tropeços. Está aí na tela. Da vida. Perceba, é um desejo de Deus. Mas apesar disso, nós tropeçamos, não é verdade? Aí você fala assim, não, eu sei disso, pastor. Deus deseja, Deus nos ama, que a gente não tropece, mas Ele nos ama. Mas às vezes a gente tropeça. E eu sei, pastor, isso ocorre porque nós nunca sabemos qual é a vontade de Deus, né, pastor? Então, sabe como é. Como a gente não sabe qual é a vontade de Deus, vamos dar uma olhadinha para os montes, porque no monte a gente tem certeza do caminho a seguir. No monte as coisas parecem mais concretas, mais certeiras. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Não saber qual é a vontade de Deus te incomoda? Nós oramos por meses pela vida do Nicolas. Ele está com o Senhor. Não saber qual é a vontade de Deus te incomoda? Por quê? Por quê? Não saber qual é a vontade de Deus abala a sua confiança, a sua fé nele. Deixa eu te ajudar. Quando você está preso nas ferragens de um carro capotado, quando você está afundando na água sem saber nadar, quando você está no meio de um tiroteio, importa você saber qual as intenções de quem está te tirando do carro antes que o carro exploda, de quem está te resgatando do afogamento, ou de quem está atirando contra os seus inimigos? Importa saber qual a intenção dessas pessoas? Essas pessoas estão te salvando. Talvez nos incomode, o que nos incomoda na verdade, é porque nós nunca nos sentimos em uma situação de desespero. A gente fala, obrigado Senhor pela tua salvação, mas a gente nunca se sentiu numa dessas situações que eu citei aqui, em que a gente precisa ser salvo de fato. E quando você não se sente numa situação em que você precisa ser salvo, não faz sentido falar de um Salvador. Porque se eu sei nadar e eu estou nadando de boa no mar, e vem um cara, um salva-vidas lá querendo me resgatar, eu vou falar, você está maluco, meu amigo? Eu sei nadar. E às vezes nós agimos assim. Nós não achamos que precisamos ser salvos de nada. Por quê? Porque os montes nos oferecem todos os recursos necessários. A gente sabe ir até o monte, a gente volta. Quando precisa, a gente vai de novo no monte. A gente olha para o monte. Parece um absurdo essa ideia de precisar ser salvo. Por isso, este salmo nos chama à piedade.
a voltarmos ao princípio. Não, gente. E nós estamos vivendo esse momento na nossa igreja. Um momento de nós voltarmos às origens, de nós voltarmos à simplicidade da nossa fé. E um dos motivos de Deus ter colocado essa reflexão no meu coração para compartilhar com vocês é que nessa fase que nós estamos, é fundamental reaprendermos a depositar a nossa confiança em quem? Em Deus ou no Senhor. Lembrando da sua providência. Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor sejam as mais terríveis. As mulheres ouviram, na lista do WhatsApp, o testemunho do pai do Nicolas, o Sauro. Ele gravou aquele áudio minutos ou poucas horas depois do seu filhinho de 3 para 4 anos falecer de câncer. Isso foi essa semana, quinta-feira. E o Sauro começa a sua fala e termina com a mesma frase. Ele diz: irmãos, Deus ouviu as nossas orações. Ele fala isso no início. O Nicolas partiu. O Nicolas descansou. E ele lembra no final: agradeça a Deus, orem por nós, mas agradeça a Deus porque Ele ouviu as nossas orações. Ali aparece o verbo tropeçar, né? Nós podemos escorregar, nós podemos tropeçar, nós podemos cambalear em alguns momentos de nossas vidas. Podemos quase cair, mas nós permanecemos em pé, não porque somos fortes, mas porque nós somos ajudados. Nós temos um protetor. Por isso vocês já devem ter percebido, quase em todas as minhas orações, ou no início ou no meio ou no final, aparece a frase: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Por isso que o profeta Samuel diz: então Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispa e Sem, deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Por que ele fez isso? Porque o profeta sabia, e nós sabemos que nós não merecemos nada. E é natural nós nos regozijarmos pelo que Deus já fez. E é natural nós temermos Deus não fazer mais nada. É natural. O salmista sabe disso. Ele fala: descansem. Nós titubeamos, Deus não. Nós vacilamos, Deus não. Nós pisamos na bola, o Senhor jamais. Ele mantém a vigilância. Por amor, Ele garante a nossa segurança. Por isso que aparece: não dormirá. Ele estará sempre alerta. A ideia aqui no hebraico é de não dormirá nem cochilará, de tirar um cochilo. Essa é a ideia, que foi traduzida como alerta aqui. Porque nós somos limitados. E eu explorei esse ponto na mensagem do ano passado, do Salmo 121. Não vou explorar dessa vez. A gente tem o áudio. Mas o ponto é, nós somos limitados. Nós precisamos dormir. E se você insistir: eu não preciso dormir, uma hora você vai cochilar. Pode aguentar 1, 2, 3, 4 dias. Chega uma hora, pum, você apagou. Não tem como. Porque nós somos limitados. Agora, meus amados irmãos, por mais que seja óbvio isso, entenda a ilustração do salmista. Deus nunca dorme, tampouco cochila, porque Ele é ilimitado. Ele é o protetor de Israel, ou seja, da igreja hoje. Eu não canso de repetir isso. A gente fala carinhosamente a nossa igreja, mas essa igreja não é nossa coisa nenhuma. A igreja do Jardim América é uma igreja do Senhor. É Ele quem protege a igreja, não é o pastor que está à frente, não é o conselho que está eleito.
É o Senhor quem protege a igreja. Agora, segundo, Ele é o protetor da igreja de Israel, mas Ele é o protetor de cada um de nós individualmente, como um guarda pessoal, ou mais, como um pai. Ele é as duas coisas. Imagina a Larinha. Me permita dar o seu exemplo, Kleber. Poderia dar exemplo de outros homens que estão aqui. Como a Larinha se sente protegida pelo Kleber? Primeiro e acima de tudo porque ele é pai. Mas como se não bastasse ser pai, ele tem força de guarda pessoal mesmo. Ele tem experiência. Uau! Eis uma menina que se sente segura. Ou não? Se sente sim. É essa experiência que Deus nos proporciona. Não hesite em aplicar os conceitos de Deus à comunidade para a sua vida. E lembre-se, jamais se esqueça, Ele está à sua direita. O que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que Ele está sempre perto. Não é necessário você ir longe. Perceba, eu estou trabalhando os mesmos conceitos que eu já falei, mas trazendo aplicação para a sua vida. Você não precisa ir longe para buscar a Deus. Deus está do seu lado. É o seu protetor. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Os discípulos estão seguros em todas as adversidades. Aqui é uma linguagem metafórica do salmista. O frio da noite, o calor do dia. Ou seja, todo tipo de inconveniência. O calor do deserto, durante o dia. O frio do deserto, durante a noite. Agora, perceba uma coisa que eu não tinha falado até aqui, como aplicação para a nossa vida. Não significa que nós não vamos passar por frio à noite e não vamos passar por calor durante o dia. Nós vamos passar por isso tudo, mas Ele é como a sombra que te protege. Porque o Sauro não diz naquele áudio: Senhor, irmãos, eu não aceito o que Deus fez na minha vida, na vida da Dani. Ele confia que Deus está o protegendo, mesmo sem ele entender as circunstâncias. Se a sua vida está fria, espere nele, olhe para ele. Ele é o único que pode te aquecer. Se você está incomodado e você se sente desconfortável, como em um dia forte de sol, Ele é o único que pode te dar refrigério. É isso que o Salmo está nos dizendo. O povo de Deus, os discípulos, como qualquer ser humano, passa por dificuldades. Mas o discípulo descansa porque tem um protetor. Não é isenção de dificuldades, mas é nos guardar de todo o mal. Por isso que o Salmo termina: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, não apenas hoje, desde agora e para todo sempre. Seja o que for que você empreenda ou realize em sua vida, o final será feliz, porque Deus dirige a sua vida. Porque nós somos discípulos dele. Então, gente, eu quero concluir dizendo: não esperem os seus recursos esgotarem para você confiar no Senhor. Não. Não espere você não ter mais um monte para você olhar, para só então você olhar para o Senhor.
Não espere você estar à beira da morte. Não espere você estar à beira da falência. Não espere você estar no escritório de advocacia tratando do seu divórcio. Não espere o monte sumir e você falar: e agora? Eu olho para o monte que eu confiava e eu não vejo mais socorro. Ah, o meu socorro está no Senhor. Não espere, pelo amor de Deus. Ontem à noite, como eu costumo fazer, o Benjamin estava já dormindo no berço, na verdade de madrugada. E eu fui lá, a gente sempre toca ele para saber se ele está suando, se está frio, se está gelado, se não está. E eu orei ali com ele, eu falei: Senhor, não vai ser recurso financeiro, não vai ser o meu cuidado, o meu olhar. Não sei o que tem dentro do organismo dele, não sei como que está a saúde dele, parece que está tudo bem. Cuida dele, protege ele, é a tua promessa, Senhor. Eu não preciso esperar o meu filho sofrer um acidente ou estar enfermo para eu ter esse tipo de pensamento e essa oração. Porque quer esteja tudo bem, ou quer esteja tudo mal, Deus é o meu protetor. Então pergunte-se hoje. Pergunte hoje, não somente no momento que você estiver de aflição. Leiam comigo essa pergunta aí. De onde me vem o socorro? E responda, vamos. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor transforma as nossas vidas. O Senhor restaura as nossas vidas. Perdoa, ó Deus, os nossos olhares para os montes. E ajuda-nos a reaprendermos, a confiarmos no Senhor e a buscarmos a Tua proteção todos os dias de nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.